Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha e o entrevistador tá com espinha e o Hugo já vai chegar. Essa é a live mais cedo que já foi, 11h30 horário de Brasília. Não, vai ser 4 horas daqui. Vitor Hugo. Não é o Hugo, é o Vitor Hugo. Bom, o Hugo falou que tava aqui. Vamos lá chamar o Hugo. Vamos chamar o Hugo. Tudo bem? Bom dia. Gui tá jogando Super Mario offline enquanto isso. Ai, não acho é Mario antigo. Mario antigo. Eu vou deixar aqui. Não. Aí, entrou. Ali. Ô, menos, Gui. Apertar o botão. Ô. Sim, sim, pode vir. Eu te chamei. Ah, prazer. Tá no celular, né? Opa, só mudar agora a câmera pra dianteira. Tudo bem, François? Tem gente do mundo, Isso, tem gente da Irlanda, tem gente da França. foi. Fala, meu Aí, ó, mestre. fiquei sabendo de uma dica com a Samara Filia, porque tem que fazer a Qual chegar pro é? lado, entendeu? Porque aí Oi? as coisas não ficam na sua cara. Já te deram essa Não entendi. dica? Qual dica? Entendeu? E aí? E aí? Qual Menina, depois eu me dica? liguei que, cara, eu esqueci que você podia estar com o Gui, que era melhor pra você de noite. Geralmente eu fico caindo de Não, sono, a não, iluminação. não. Nada disso. É a Sandy? É a Sandy que tá aqui? É a Sandy que tá aí, cara. É Oi, Sandy, tudo bem? doidinha. E ela andou meio Legal. adorpada, cara. É, Você vai deixar a tua câmera parada aí em algum lugar? Paradinha? cara, vou Vai tentar, né? ajudar. É bom, né? Deixa Nunca fiz aí, isso deixa não, encostada em gente. algum Só você lugar. pra me enfiar numa furada dessa. Eu tô tentando uma posição mais Tá, confortável, mas eu acho que tá tudo certo. Ó, Sandy falando com tá você. bom. Tá. Oi, Caio. E Oi, aí? oi, oi, Sandy. A sua imagem tá um pouco pixelada. Tá Não sei como é que turva? tá a minha aí pro Cara, pessoal. Tá um pra pouco. sua, Mas só de pra menos. mim Eu acho que tá. se você deixar Pra, paradinho, ele estabiliza. pois é, tô Se você tentando achar deixar o uma celular posição paradinho. confortável. É, a sua também tá um pouco pincelada, mas tá É. melhorando. A minha melhorou, ó. O povo que já tá aqui, Melhorou como um é que tá pouco. a imagem? Como é que Ah, tá a minha eu botei aqui imagem? modo avião. O computador tava com a internet ligada. Agora melhorou. Eu Ah, tirei a internet do computador. olha aí. E Então a, vamos que e a lá. minha imagem Vamos pra que você, tá vamos. bom? Tá A boa, minha pode se imagem pra você apresentar. melhorou? Pode se apresentar. Quem é você? Cara, quem sou eu? Boa pergunta. Eu tô tentando responder essa pergunta há 40 anos, Caio. Não é uma pergunta fácil. 40? Não me fácil, A carinha não. de 20? Oi? Há A 40 carinha de anos. 20? Há 40 anos que eu respondo que eu tento responder essa pergunta. Quem sou eu? Não é nada fácil, não. Mas e aí, cara? Então, eu nem sei o que te dizer muito, mas é pra gente conversar um pouco sobre pandemia, EAD, não é isso? Então, você pode se apresentar falando o seu nome, sua Meu nome formação. é Hugo, sou professor da rede municipal e da rede Fitec. Já estou há 15 anos aí nessa loucura de sala de aula, já tive várias crises, já saí, já voltei. E agora eu acho que eu vou morrer nisso aí mesmo. Porque a minha relação com sala de aula é cheia de crises, mas eu acho que faz parte. Não sei Qual que não é, né? Qual professor que não tem, qual né? professor que não tem crise, pois é. E aí é isso, cara. E assim, e aí esse processo na pandemia começou uma coisa muito enlouquecida, não sei como é que foi com você.
Mas, assim, uma coisa, não, tem que fazer AD, tem que fazer. Assim, e por outro lado, algumas pessoas falando, não, não pode, porque é de exclusão. E aí, na verdade, o que me dava uma agonia é essas coisas muito radicais, assim. Tem que fazer e não pode. E será que a gente pode encontrar um meio do caminho, né? E aí Concordo. Acho que a gente tem que fazer, mas sem pressão, né? Tanto da parte dos professores quanto dos alunos, das famílias, né? E aí, mas aí como é que a gente encontra esse meio do caminho, né, cara? É uma coisa muito doida, porque eu acho que hoje em dia tudo está polarizado, não só a política, né? E aí eu acho que esse é o grande desafio, né? E quando começou a quarentena, você só tem a matrícula da prefeitura, não é? Só. Então, graças a Deus. Então, cara, eu sou 40 horas. Pois é, então, eu tenho uma de 40 e uma de 20. Eu tenho 38 tempos por semana, né? E aí, eu acho que a minha grande questão quando começou a quarentena é que eu comecei tô falando assim, Hugo, deixa o celular parado. Eu falei, porra. Eu falei isso também, é uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Então, quando começou a quarentena, eu tive crise de abstinência dos meus 38 tempos. Eu falei assim, que agora? Eu não tenho mais os 38 tempos. O que eu vou fazer? Entendeu? E aí eu fiquei meio deprê. Eu falei, caralho, sabe? Um esvaziamento de tudo, né? Aí eu vi que também, na verdade, isso também não é saudável, na verdade, né? Que eu tava me acostumando um pouco com aquela vida louca. Mas na rede estadual teve uma plataforma rápido, não teve? A prefeitura ainda nem tinha Então, mas eu botado não sou nada, da o pessoal do Seduc, estado... eu sou da Fitec, que não é a mesma coisa. Ah, tá. Não, Entendeu? A Fitec... É outra coisa. Pô, deixa o guia aparecer aí pra galera conhecer o guia. Ainda dá. Chama o guia pra galera conhecer. Vem cá, Guigui. Rapidinho, dá um oi aqui pro Hugo. Rapidinho, hein? Não vai dar não, ele tá jogando Mario aqui, Tá ó. jogando, então deixa ele jogando. E aí, guia? Tudo bom? Oi. Oi, tudo Aham. bem? Você tá jogando? Mario, Aham. você tá jogando? É? Sim. Então tá certo. É. Eu tô viciado em jogo também, nessa quarentena. Eu tô viciado no Show do Mas Milhão. eu tô jogando Mario antigo. Você tá jogando Mario antigo, cara, vintage. Olha aí, tá vendo? Retro Gamer. É isso aí, é show de bola. Eu tô viciado no Show do Milhão. Depois pede pro seu Show do Milhão, cara, eu o Show jogava muito esse Tô jogo. viciado Eu no Show do jogava. Milhão. Tem um Nossa, aplicativo. a gente comprava o agora, CD né? do Show do Milhão, né? Você joga show do Milhão no celular. Abaixa um pouco o celular, a Cida falou. Ó. Você não consegue apoiar o celular aí num Cara, lugarzinho não assim, consigo, encostado? cara. Assim? Não Tá. consigo apoiar o Não celular. é possível. Mas não eu é vou possível. tentar não mexer. Pronto, eu vou ficar com a minha mão Não, parada. por que você não deixa ele paradinho assim com pode ser Cara, botar uns porque eu acho que livros ele vai assim? cair. Você bota. Deixa eu Não, você ver. bota uma pilhazinha assim de 4 ou 5 livros, encosta ele. Pô, olha aí. Eu acho que pronto, Agora ficou parado. para ele. Acho será que eu conseguia? Ótimo. Pô, Olha aí, conseguiu, você é rapaz. Não demais. mole não. O rei da gambiarra. Então. fala. Então a Fitec não tá tendo EAD ou tá Não, tendo? não, tá tendo Só que não EAD. foi no mesmo Começou com ritmo EAD do também, mas Estado. não é a mesma plataforma do Estado, né? E esse é o grande lance, na verdade, porque quando teve a crise do Estado, que né, o governo anunciava apagamos os professores. Não éramos nós, porque para eles a gente não é professora. Não sei o que a gente faz lá, entendeu? Mas A Fitec ela não sofre as mesmas coisas que o resto da rede estadual. Ela é Secretaria de Ciência e Tecnologia, entendeu? E que é a mesma secretaria da UERJ. Não sabia. Então, assim, quando atrasa pagamento, pagamos os professores. Nunca somos nós, entendeu? Eu não sei o que a gente faz lá pro governo. Mas, enfim, é isso. Entendi. Alguma coisa deve acontecer. Pois é. Entendeu? E também é uma rede menor, né? É uma rede bem menor. Isso que também é um problema na hora de greve, de mobilização. O sindicato é um sindicato pelego. Porque, na verdade, o que acontece? Com todos os problemas que a gente tem no CEP, cara, ninguém quer problema com o CEP.
A verdade é essa. O Eles acionam o jurídico, o Ministério Público entra em ação, como um geralmente, sindicato né? de luta e tal. Isso, tanto que, na verdade, eu me recuso a pagar o meu sindicato lá na Fitec. Na Fitec eu desconto o CEP, porque eu não quero descontar o sindicato da Fitec, é um sindicato meio pelego, entendeu? E aí eu desconto o CEP, entendeu? Entendi. E é isso. Agora... Mas aí, então, você não está trabalhando na Fitec? Eu estou trabalhando, só que é uma outra plataforma, é a plataforma CCERG. Também, a plataforma CCERG, que é a mesma que já tem vários cursos à distância. Exatamente, tem o ProDerge. No caso, tem lá. Na verdade, o CCERG já trabalha... Você dá aula para qual segmento? Fundamental 2? Na Fitec? Na Fitec, ensino médio, mas no município é Fundamental 2. Entendeu? E como é que tá? Fala primeiro na Fitec, como é que tá a devolutiva? Então, no município eu tô achando uma coisa bem mais tranquila, bem mais saudável, na verdade. O que a gente fez foi o seguinte, a gente agora, depois de 2 meses, a gente ficou 2 meses pensando o que a gente ia fazer. Aí quando fez 2 meses, a gente resolveu, bora criar uma página no Facebook. E a gente criou uma página no Facebook e a gente está postando lá. Numa página no Facebook, eu nunca tinha visto isso, é a primeira que eu vi. E aí a gente está postando lá. É interessante, né? Porque eu acho que essas plataformas são muito difíceis para as famílias, de modo geral. Exatamente. Eu acho que o WhatsApp é a coisa mais prática, o WhatsApp, mas Facebook também é uma boa ideia, quase todo mundo tem. Na verdade, né? Todo mundo tem Facebook. Então fica mais fácil, na verdade, até para a gente achar os alunos. Porque, assim, no início, a coordenadora falou, gente, não tem contato de todos os alunos. E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente até conseguiu contato. Foi uma coisa que levou 2 meses. Por isso que eu acho que não dá. Não, tem que fazer. Não é uma coisa assim, eu sou contra, eu sou a favor. Eu acho mas 2 meses é um tempo bom, não é? Exatamente. Aquele baque inicial. Exatamente. As primeiras semanas, um susto. Depois, alguma coisa, a gente vai ficar até acabar a pandemia sem fazer nada. Isso, eu acho que foi um processo. E uma experiência também que a gente teve nas 2 redes é que, na verdade, não tem... A gente resolveu não fazer a avaliação, entendeu? Aboliu a avaliação. Não tem esse negócio de prova, de trabalho para nota, não. Vem aqui Isso aí podia ser um legado para o resto da vida pós-pandemia, né? Acabar a nota. Pronto, não tem na pandemia, também não tem sem pandemia, não vai fazer diferença nenhuma. Não cara, mas é aquela história que você até postou uma vez no Facebook. A gente não está preparado para essa discussão, né? Ainda. Entendeu? Mas agora é um momento que a pandemia ela trouxe à tona várias discussões que a gente não está preparado, mas que a gente vai ter que enfrentar de alguma forma, né? Eu acho. Como, por exemplo, o sistema escolar. Por ano, por série, por nota... eu até queria saber de você, porque eu acredito que não vai ser mais o formato que a gente tinha antes, né? Vai ser um formato bem diferente. Eu acho que... até agora eu não sei de nada também sobre prova, não passaram nada. A gente está tudo no imaginário, a gente está tateando as não coisas. Falaram nada sobre nota e avaliação, não sou eu que vou perguntar. Também tem aquela coisa, né? Ninguém falou nada, a gente também não pergunta, para não dar trela de alguma coisa piorar, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando no quantitativo de turma. Não sei quantos alunos você tem. Não sei se a tua turma é lotada. Eu tenho 30 e poucos. Minha turma é cheia. São 30 a 33, eu estava com 31. Pois é, mas eu acho que... é uma turma de 2º ano, de anos iniciais, e é só eu, sem ninguém. Sem auxiliar, sem nada. Pois é, e eu acho que esse número pós-pandemia, eu acho que isso é muito grande. Entendeu? Eu não acho isso uma turma grande, mas assim, no cenário que a gente está hoje, é aglomeração. E qualquer escola, na verdade, é aglomeração. Né? E aí escola é aglomeração. Pois é. Então, assim... Bento vai fazer prova online. Alguém falou aqui. minha irmã, meu primo ontem fez aniversário, a mãe falou que ele ia fazer prova online também, na escola Parque. Pois é, o meu sobrinho, minha irmã está falando isso aqui, o meu sobrinho, ele está vivendo esse processo da alfabetização online, né, o Caio? E assim, você é alfabetizador, né? E como é que está sendo esse processo, assim? E ele está levando super de boa essa coisa da alfabetização online.
que eu acho que é um processo tão delicado. O que você Se a acha família disso? tiver uma familiaridade, ajuda bastante. Eu acho que quanto menor o segmento em termos de idade, mais difícil. Educação infantil é mais difícil. Primeiro ano, segundo ano, são muito pequenininhos, precisam muito da ajuda das famílias para conseguir acessar as plataformas e fazer os deveres. Então, no caso da minha realidade lá na Maré, né, na favela da Maré, tem pouca devolutiva entre eu e também entre os meus colegas, também é uma porcentagem baixa que está acessando, está fazendo. E mesmo assim, muita gente estava fazendo há um tempo atrás e já não está mais fazendo muito agora. Acho que foi diminuindo assim, a resposta à demanda nessas últimas semanas. Entendi, não, porque, por exemplo, meu sobrinho ele já saiu da educação infantil alfabetizado, uma coisa de louco. Nunca vi isso na minha vida, mas assim, não é a realidade que a gente tem no município. Acontece. Não, mas não é a realidade. Não é. Não é a realidade que a gente tem no município, né? E aí eu fico pensando como é que é isso, gente? Como é que é essa questão? E, enfim, bem Porque complicado. alfabetizar não é fácil. Pois é. Por mais que a gente supostamente tenha os conhecimentos separados do mais fácil para o mais difícil, eu estava até falando isso ontem, não é fácil alfabetizar uma criança. É mais fácil você ensinar um conteúdo de 5º ano para uma criança que já é alfabetizada do que aquela relação grafema, fonema, da letra, do som da letra, o som da sílaba. Isso é difícil de ensinar. Estão falando que o seu som aí tá muito alto. Não sei, alguém falou aqui. O meu som? Não entendi bem, mas eu acho que alguém falou. Meu som tá muito alto? Mas, não, eu acho que a sua câmera que estava muito pro alto, não era isso? Não sei. Deixa eu diminuir aqui. Eu não sei se diminui o som do microfone. Eu abaixei aqui. Vou falar mais baixo. Mas assim, cara, pois e assim, curioso a gente falar de alfabetização, porque a gente se conheceu num projeto de alfabetização, não é isso? No projeto de alfabetização de adultos. Sim, um projeto de alfabetização popular. Cara, foi. Muito legal. Inclusive, antes da pandemia, eu estava num pré-vestibular. Eu ia começar, já estava tendo as primeiras reuniões lá no Fundão. Eu vi um anúncio, eu falei, o Fundão é perto da Maré, eu estava querendo me envolver em alguma coisa assim de novo, uma vez por semana, dar uma aula num pré-vestibular comunitário, aí começou, aí acabou não tendo nem a primeira aula, né, porque tudo foi parando de uma hora para outra. Mas foi bem legal aquele projeto, né, lá na Providência. Pois também já tinha sido uma experiência numa comunidade, também fazia né. parte, Sandy está aí ainda, E assim, o que acontece? Aquilo foi muito doido, porque na verdade eu nunca alfabetizei na minha vida, né? Reserva, pegar a capinha. Eu nunca alfabetizei na minha vida. E aí, naquele ano eu perdi a minha mãe. E aí eu fiquei meio perdido, saca? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para botar a minha cabeça no lugar. E aí foi isso, cara. E eu entrei, foi uma experiência incrível, conheci. A gente conheceu lá o seu Mariano, né? Você teve notícia dele? Mariano. Nunca mais tive notícia dele. Nunca mais tive notícia dele, cara. Sandy falando aqui que foi bem legal. Pra quem não sabe, era de educação de jovens e adultos. Explica Depois aí. Depois abriu um pouco para crianças grandes. A gente tinha uma outra aluna também, eu não lembro mais o nome dela, da outra menina, não sei se a Sandy lembra. Lembra, Sandy, da outra menina que fazia com o seu Mariano? Se lembrar aí, bota aí. Não lembro mais o nome, mas foi uma experiência incrível, foi uma experiência, assim, bem legal. Agora, assim, você tem notado, assim, que o teu sono tem alterado na pandemia, já que é pra gente conversar também sobre pandemia? Tem. Cara, eu tô com o sono todo fragmentado e é muito difícil, eu durmo muito cedo e acordo várias vezes na noite. Também. Parece que a gente não gasta a energia toda durante o dia, apesar de a gente ficar cansado, de ficar olhando pra tela, quando tem que trabalhar, estudar. Parece que a parte física assim, do corpo a gente não gasta muito, não tem muito o que descansar, às vezes, parece isso. É muito doido, Quando eu tô com meu filho, eu dou mais atenção, tento conciliar mais o horário com o dele, né? E ele tem como ele acordar e eu ficar dormindo. Ele tá direto aí com você? Não, eu revezo a guarda dele com a mãe, né? Só que eu fiquei doente essa semana, fiquei um tempinho a mais sem ele. Agora eu peguei ele ontem. Entendi. E como é que tá sendo essa pergunta aqui grande. Eita, uma pergunta grande. Mas É para você. Eu tenho um filho que entrou agora para a fase de alfabetização. Sou professora do Fundamental 1 nessa quarentena. Estou estudando muitas coisas sobre alfabetização para ajudar o meu pequeno
Labuta, isso aí. Se quiser, a gente pode mandar inbox, eu tento dar uma ajudada também, eu tenho feito isso. Caio é o cara Obviamente da de graça, alfabetização, cara. Ele é o cara da alfabetização. Aproveita Ó, você. ele aí. Vocês acham que o prejuízo cognitivo das crianças vai ser muito com a pandemia? Cara, não sei, sabia? Porque, sabe, eu acho assim, eu acho que a gente está vivendo outras coisas, entendeu? Eu acho que o Eu acho que referencial é que sim. muda. Eu acho que a resposta seria sim, mas também a gente tem que pensar que existe também as crianças que têm mais acesso e menos acesso, acho que nessa pergunta. Então, querendo ou não, as crianças que têm mais condição, escola particular ou a família tem mais condição, vai ser menos esse prejuízo, vai ser menor. E também é que você estava falando, é prioridade, né? Às vezes é um prejuízo que, perto de outros prejuízos que a gente tem, como a violência, tiroteio, genocídio do povo preto e outras doenças e problemas graves pelo mundo afora, como refugiados, imigrantes, guerra, etc., né? Não é um problema tão grave. Mas eu acho que sim, considerando o que seria, comparando com o normal, elas vão aprender menos, de modo geral, vão ter um desenvolvimento menor, né? Eu acho que a gente tem que parar para pensar também Ou não? de que criança a gente está falando também, né? Os nossos alunos, de repente, o prejuízo é grande, porque assim, a família não tem a família perto para ajudar numa lição, né? Eu não sei, né? Quantos pais estão podendo parar, na verdade, agora no meio da quarentena, junto com seus filhos? Eu tenho os pais que estão com home office, tem família que tem 3, 4 crianças. E hoje em dia, podendo fazer home office, é privilégio home office hoje em dia, né? Home office é um privilégio, sem dúvida. Eu conheço muita gente que está fazendo, e mesmo sendo um privilégio, é cansativo pra caramba você ter que dar conta de ficar de frente pro computador trabalhando. Essas chamadas de vídeo é um barulho do caramba. Um conecta, o outro não conecta, um fala, o outro não fala. Fica um barulho, todo mundo, uma confusão do caramba. 1 hora de reunião parece que foram 5 horas de reunião. E tem gente que está trabalhando mais, né? Tem gente que dá esse testemunho, eu estou tá trabalhando mais. Tem gente que está com volume maior. Exatamente. Eu tenho conversado com muita gente que está trabalhando mais. Eu acredito que não é a minha realidade dos meus colegas, apesar de que a prefeitura tenha aumentado a demanda, uma certa progressão assim tem aumentado. A própria direção tenta se calçar de respaldar que a gente está trabalhando, não está de férias. Para quem comentou antes, só para não perder, quem comentou ali antes, pode mandar um inbox que eu tento ajudar alguma coisa, mandar material do YouTube, tem muito material legal. Também fiz alguns vídeos que estão até meio perdidos já no meio desse bando de entrevista, dando algumas dicas de como estudar com as crianças. Eu devia separar melhor, mas aí também fica muita página para administrar. Cara, o Caio é o cara da alfabetização, né, Caio? Aproveita aí, galera, entendeu? Sim, eu trabalho com o 2º ano, mas já trabalhei com o 1º e 3º. Já peguei 2º ano, 3º, fui pro 1º, agora estou no 2º de novo. Pois é, e uma outra coisa... É a minha praia, a alfabetização. Que eu acho que é interessante, né? Falando de alfabetização, é que quando você acha que termina esse processo de alfabetização? Tem uma idade? Porque às vezes eu acho que, cara, nunca termina. Eu acho que eu alfabetizo não também. Não tem uma idade, né? A gente alfabetiza, se a gente for pegar esse conceito geral, a gente está sempre se alfabetizando, porque a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo alguma coisa do próprio idioma, sempre aprende uma coisa nova da nossa língua portuguesa ou de outra língua. Eu acho que é muito bom para quem está alfabetizando aprender uma nova língua, para a gente ver como que é difícil aprender um código, ainda mais se for uma língua diferente. Assim, pega uma língua, um idioma asiático para aprender, para você ver como que é difícil aprender a ler e escrever, né? Nossa, eu tive grego na faculdade, uma loucura escrever aqueles negócios. Um amigo tinha grego no Pedro II, ele era do Pedro II, eu lembro, ele tinha grego antes. Você estudou no Pedro II? Não, eu não. Tá. Infelizmente não tive essa oportunidade. Você estudou no Bennett também, né? Mas a gente estudou em épocas diferentes. Eu ia falar isso, eu estudei no Bennett, né? Eu estudei no Bennett do 5º ao 1º, de 99 a 2003. Então, você entrou quando eu estava saindo, eu formei em 99, pra você ver, cara, eu já sou velhinho. Eu formei em 99. Formei em 99, né? Eu tava na 5ª série. Eu tava saindo no 3º ano, 99. Tu teve aula com o Anderson? Tem vários professores que eu tenho aula com o Anderson de matemática, lógico. Cara, eu tinha dor de barriga. Bastante conservador, né? Eu tinha dor de barriga de prova dele. Juro pra você. Era aquela aula bem tradicional, todo mundo ficava quieto, ninguém falava um fio.
Aquela aula que o professor entrava, ficava, a turma podia ser a mais bagunceira do mundo. Ficava todo mundo quieto. Cara, eu tinha pânico, eu tinha medo de tirar dúvida com ele, cara. Eu tinha medo que ele brincasse comigo. Mas hoje em Sim, dia foi ele. engraçado que a Renata também, que eu entrevistei, ela falou que estudava com a mãe em português, que a professora era tranquila, e com o pai matemático, que era traumático. Tem Meu muito pai isso, né? também. Essa Meu coisa pai da tentava me ensinar. matemática séria, ter que... Cara, meu pai era horrível também para me ensinar. Mas hoje em dia o meu pai tá fazendo. Meu pai, olha isso. Essa história é legal. Porque meu pai é Ele engenheiro. tava aí, ele comentou, hein? Ele é engenheiro e aí agora ele se aposentou, resolveu fazer licenciatura em matemática. E aí tá Muito legal. e fez estágio ano passado na Mário Cavalcante. Eu tô dando super Qual força que é a aí Amaro pra Cavalcante ele. mesmo? É do Catete? É ali no Largo Machado. Aquela ali da praça, né? A Em grandona frente ali ao do lado do metrô. McDonald's. Ele adorou e tá sendo uma experiência incrível. E eu falei, ai, pai, tanta coisa para você fazer aposentado, vai viajar, vai curtir a vida. Não, resolveu dar aula, né? Maneiro, parabéns, Mas, legal, muito legal. muito bacana, maior orgulho. Mas assim, Mas aí você fala. pode falar. Não, a gente estava falando do Bennett, mas eu ia voltar. No município você está fazendo com qual plataforma? Então, a gente está fazendo com o Facebook por enquanto, mas aí começou aquele negócio de plataforma Teams, né? Você fez aquele treinamento? Não, você passa DV no Facebook, você posta, fiz o Posto treinamento. no Facebook. Na verdade, quem posta é minha Fiz coordenadora o treinamento, pedagógica. o curso e fiz o webinário também, online. Tu gostou daquilo? Vamos ser sinceros. Não, eu achei bem explicado o curso. Eu acho que o cara que explica lá, esqueci agora, Thiago, Rafael, ele explica bem, ele tem uma boa didática, mas eu até estava falando na reunião lá da escola, não dá para você aprender tudo com uma vez só assistindo um vídeo, né? Acho que também esse é um desafio do EAD, não tem como você assistir um vídeo e aprender tudo que está naquele vídeo de primeira. A gente vai depois lá esquecer na hora de usar, e vai voltar no vídeo, vai tirar Não, então, dúvida. eu aprendi muito Acho que mexendo naquilo ali. Eu aprendi muito mexendo. Depois, vi que você pode arquivar várias coisas, arquivar vídeo, entendeu? O mundo do EAD é fascinante, né? Mas é foda também. Seu pai comentou aqui, é meu sonho morrer dando aula, o meu também. Ai, gente, Deus me livre. Eu vou morrer trabalhando, não vou ter negócio de me aposentar, não. Até porque nem vão deixar, né? Já não tem nem... Não sei que a gente consiga reverter muito essa história. A nossa Mas geração... tipo, eu sempre falei, vou escolher uma profissão que eu goste para eu poder, até meu último dia, trabalhar no que eu gosto. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a diferença da nossa profissão para as outras. Tem que gostar, né? Se não gostar... E fica complicado, porque dinheiro você não vai ganhar. Para as pessoas, aproveitando que seu pai está comentando aqui, você se lembra da sua educação infantil, da sua própria alfabetização? Cara, então, eu estava tentando lembrar isso ontem, e eu estava comentando com uma amiga minha. Cara, eu achei meu processo de alfabetização incrível, porque eu estudei numa escolinha pequenininha lá em Botafogo, que na época ela era na Mena Barreto, em Botafogo. E era um processo de alfabetização bem legal, porque assim, as professoras contavam uma história, né? E aí, cada dia... entrava uma personagem... Então não foi cartilha tradicional. Oi? Era cartilha? Não foi uma... Não, cada dia entrava uma personagem na história com uma letra de nome diferente, aí a gente ia aprendendo aquela letra. E eu falei Muito isso legal. com uma amiga minha ontem, mas isso é uma cartilha disfarçada. Que é alfabetizadora também e tal. E eu achava isso incrível, mas ela acabou comigo. Oi? É o quê? Disfarçada? Cortou na hora que você falou. Uma amiga minha, que é alfabetizadora também, falou, Hugo, mas isso é uma cartilha disfarçada. Eu falei, não sei. Cartilha disfarçada, mas é melhor uma cartilha disfarçada do que uma cartilha não disfarçada, né? E assim, pra gente, que eu acho que estava ali no processo, a gente não se dava conta que a gente estava aprendendo as letras, mas eu queria saber o final da história, entendeu? E aí o último capítulo foi no último dia de aula e tal. Eu acho que eu não tive muito problema com esse processo, né? Porque falando em alfabetização também, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente diferenciar, que é o processo de alfabetização e letramento. Por isso que eu acho que o processo de alfabetização é sempre longo, porque eu entendo o processo de alfabetização como um processo de letramento, né? Eu até não terminei de responder aquela pergunta, a gente vai emendando um assunto no outro. Eu acho que até o terceiro ano a criança tem que estar minimamente letrada, né? O que não é a nossa realidade, mas acho que se a gente pegasse assim, um ciclo do primeiro até o terceiro, é um tempo razoável para a criança aprender o mínimo de leitura, escrita e matemática, né?
Pois é, e aí entra uma coisa que me irrita, porque, assim, o nosso público, em geral, vai chegar no sexto ano com isso um pouco defasado. E aí eu fico É, pensando, um aí pouco chega... para não dizer muito. Oi? Para não dizer muito. Um pouco para não dizer Pois muito. é, e aí eu sou professor de sexto ano. Não sei por que adoram me dar sexto ano. Né? Eu acho que vamos dar para aquele professor turma que ninguém quer. Né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu Ninguém comecei, quer o sexto ano. ninguém quer o sexto ano, porque né, você tem muito problema Lá na minha escola disciplinar. tem sexto ano, né? Você conhece? Sexto ano experimental. É um sexto ano no mesmo molde do primeiro ao quinto, praticamente. Agora tem duas professoras dividindo. Pois é, eu tive sétimo ano que veio do sexto ano experimental e caraca, e foi uma resposta boa. Eu tive uma boa experiência com esse sétimo ano que foi fruto do sexto experimental. Eu sei que os meus Legal, colegas... legal esse relato. Pois é, não, eu sei que os meus colegas professores vão me matar aqui, na verdade, mas eu gostei de dar aula para um sétimo ano que veio de um sexto experimental. Olha o Gui aí. O Gui tá com quantos anos, cara? 4. E vem cá, isso que eu ia te falar, uma coisa também. Como é que é isso? Porque assim, você reveza com a mãe, né, a guarda. Mas como é que é isso? Aí você chega em casa, lotado dessa coisa das crianças e tal, aí tem um filho em casa também para... Como é que você trabalha com... Eu não tenho filho, né? Não sei se eu vou Dá ter. mais trabalho, dá mais trabalho. Pois O próprio dá mais trabalho, eu vou te falar, é a dá real. mais Eu trabalho. fico imaginando quem tem mais de um, porque um já dá o trabalho do caramba, eu fico imaginando quem tem 2, 3, dá. Pois é. Dá mais trabalho. É muito diferente a relação, não é igual, né? Mas eu também, isso me ajuda a pensar na sala de aula, assim, se eu gostaria que estivessem fazendo isso com meu filho ou não. É você é meu filho. Então eu sei. Sexto ano é punk, haja disposição, Sandy falou. A Eric falou kkkk. Não, cara, eu levo ele às vezes lá pra escola. A escola dele ainda não tem tanta demanda, né? Ele ainda vai ter mais um ano de educação infantil, ele estuda de graça numa escola particular da Zona Sul, que é bem construtivista e tal. Ah, entendi. A mãe dele é professora também. E é isso, a gente vai levando, a gente vai aprendendo, a gente vai indo junto. Tu teve aula com a Sandra Cavalcante, geografia, no Bennett? Agora eu não sei, esse nome não me é muito não familiar, não. Cadê? Ela tá aqui. Eu não sei em que ano ela saiu de lá. Acho que ela saiu já, depois eu vejo. Eu me lembro de geografia, eu me lembro pouco de geografia. Eu me lembro do Jobson, você teve aula com o Jobson? Tive. Jobson era muito bom. Pra Foi mim bem no era... ano que o Lula entrou, pra tu ter noção, né? Foi 2002, o ano da primeira eleição do Lula. Imagina as aulas do Jobson. Ah, que bacana, eu cara. Lembro de uma Rebeca, uma que era ruiva, tinha um cabelo encaracolado grande. Assim, eu não cheguei a pegar. Igual? Aqui, minha irmã falando que estudou com o Jobson também. O Jobson era referência. Depois ele pegou a direção da escola, né? Eu fiquei sabendo, mas não sei. E o Marcelo Ferro, de História. O Marcelo era tá na pastor, Itália né? agora. Marcelo Ferro me deu aula de religião. Quem? Marcelo Ferro me deu aula de religião. Tá confundindo. Tô confundindo? Não, Marcelo Ferro era de História. Ele deve ser ateu, deve ter cara, religião. ele me deu aula de religião, é um barbudinho? Que gosta de rock, antigo. Ele me deu aula de religião. Eu acho que hoje eu confundi. A gente vai derrubar tudo, sempre faz isso. Pera aí, vai lá jogar. Não, eu acho que não. Eu tive aula de religião com a Márcia. Eu tive também. Depois eu fui trabalhar com ela no Estado. Foi minha colega de Estado. Dividi sala dos professores com ela. Que aliás, eu não sei se isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu com você? Dividir sala dos professores com ela? Ainda não. Isso já... Ainda não. Sério? Algumas pessoas relataram isso aqui, eu falando. O Felipe trabalha na mesma escola que ele estudou. Outra pessoa também falou que está trabalhando na mesma escola que estudou quando era criança, e que tem colegas que, né, eram funcionários na época, né? Agora são colegas. Então, e isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que é muito legal, cara, ao mesmo tempo que é muito legal, é também uma decepção absurda, às vezes. Eu já... Porque você quebra o romantismo, você vê a prática dos colegas. Cara. Eu já fiquei mal por causa disso.
Cara, quando eu trabalhei no Estado, eu fiquei muito impressionado na sala de professores com as conversas. Eu era estagiário ainda, eu era mediador, na verdade, né? Eu mediava uma aluna autista no Infante Dom Henrique, ali em Copacabana, na Belfor Roxo. Ah, eu lembro dessa história. E aí, quando eu Aí. vou fechado. E aí, o guia? Era um papo muito conservador demais, em todos os sentidos, não só político. Era difícil. Foi em 2015 e 2016, foi bem na época do impeachment. Mas falando em mediação, é legal também a gente falar um pouco sobre isso, né? O papel do mediador. É legal. Eu fiz uma pós nessa área, na época, quando eu não tinha passado no concurso. Eu tinha sido reprovado na prova prática, né? No concurso de 2012. Cara. Isso foi muito doido. Lembra que eu te falei pra você que você devia ter recorrido? Porque você fez aquela droga daquele curso todo. Mas aí eu ainda não tinha me formado também. Aí quando eu me formei, eu estava sem emprego, uma professora me chamou para ser mediador, aí eu comecei a dobrar, eu mediava um de manhã, outro de tarde, um numa escola privada, outro pública, aí comecei a dar aula particular também para alunos assim, com deficiência, autistas. Aí fiz uma pós lá no ProSaber, bem legal. Porque olha só, porque assim, na verdade, muito boa. A experiência que eu tenho com mediação com professor mediador em sala de aula é assim, muitas vezes o mediador faz a tarefa para o aluno. E aí eu fico meio puto, entendeu? Porque assim, caraca, não é para fazer, é para facilitar. E aí qual é o limite disso também, né? Entre o fazer e o facilitar o acesso, facilitar o processo. Não sei se tem professor aqui ainda que... Bastante falando que eu sou o rei das provas didáticas. Mentira, menino. Até parece. O que acontece? Né? Qual é o limite disso? Né? Você já teve essa experiência como professor, com professor mediador em sala, e você vê que, na verdade, ele não está facilitando o acesso, ele está fazendo a tarefa pelo aluno. Entendeu? Isso me deixa um pouco meio pé da vida, e qual é o limite disso entre fazer e facilitar esse processo, entendeu? Mas eu acho assim... Qual é o grande prejuízo disso em si? Eu acho que a mediação toda ela não é do jeito ideal, que deveria ser. Essa coisa do mediador sentar do lado da criança, isso não é uma inclusão 100%, né? Eu acho até que exclui bastante, porque as outras crianças ou adolescentes ficam constrangidos com a presença de um adulto ali, e os professores também ficam sem saber se eles continuam dando aula normalmente, ou se ele vai... Em vez de se remeter direto ao aluno, se remete ao mediador, para o mediador passar para o aluno a informação. Meu pai está perguntando aqui como é que faz para ser mediador, Caio. Eu nunca fui, não sei te dizer. O Caio pode dar essa dica melhor. Cara, a legislação eu não tenho certeza porque muda toda hora, né? No caso do público, você ia lá na CRE ou na coordenadoria e entrava lá, sempre estava precisando, né? Sempre tem uma demanda maior do que a oferta. E aí você ganhava lá uma parte, às vezes os pais pagavam uma parte. Eu acho que tem que ir na CRE. Mas não precisava ter formação. No município, inclusive, né, lá na Maré, tinha mediadora que era estudante de enfermagem, que era mediadora, e às vezes vai a família, um familiar, vai a avó do aluno, vai lá mediar ele. Eu já tive o pai do aluno também, sendo mediador dele. Pode ir a tia. Pode. E é complicado. Entendeu? E aí eu já tive uma experiência também que a tia fazia mediação, e a tia era professora também, e a tia super cooperava comigo em sala de aula, sabe? E foi uma experiência maravilhosa. Alguém perguntou ali em cima como seria perfeito, o ideal. Acho que o ideal seria que a aula fosse igual para todo mundo. Então, tipo assim, é difícil pensar isso, mas eu acho que tendo possibilidade de, às vezes, o aluno ir para uma sala de recursos específica, tudo bem. Alguém aqui também dá aula na Maré, que falou. Eu dou aula lá na Baixa do Sapateiro, no Bartolomeu, do lado do FIEP Operário. Bartolomeu Campos de Queiroz, né? Quando a gente... o escritor Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu acho que a mediação ideal seria, assim, para todos os alunos ao mesmo tempo, não para um só, ou dois, né? Pois mas as aí... provas deviam ser adaptadas para a turma inteira e todo mundo ir junto. O que é bem complicado na nossa realidade, eu acho que em todas as realidades, é porque, na verdade, todas as turmas são muito heterogêneas, né? As crianças chegam com vários níveis
né, de aprendizagem. Tem criança que tem um pai em casa que pode ajudar, e eu vejo isso com meu sobrinho, né? Por que meu sobrinho meu sobrinho saiu da educação infantil alfabetizado? Cara, minha irmã é professora, minha irmã pode acompanhar esse processo dele super de perto. Então, eu acho que quando tem uma turma, tem isso, né? Tem pai que pode ficar, tem pai que é professor, tem pai que não tem nem o fundamental. E eu acho que isso é que faz a diferença, no final das contas. Né? Concordo. O Eric tá falando aqui que é do Operário. Então você é meu vizinho. Fala, Eric. Devo conhecer de vista. Não tô vendo aqui a foto, tá sem foto no perfil. Se bobear, vocês devem até se conhecer já. Eric é historiador. Não tem muita integração, mas eles passam ali em frente, a gente vê, tem... Eric é historiador, tá fazendo mestrado agora. E... Show de bola. Pois é. E aí agora, e tem uns 2 anos que eu resolvi voltar a estudar, né? Eu acho que esse foi o grande desafio, na verdade. Tá fazendo mestrado, né? Pois é, tô terminando agora o mestrado na UF. E assim, quando eu comecei, na verdade, eu já estava com 20 horas na FATEC e 40 horas no município. Aí as pessoas, Hugo, como é que você vai fazer? Eu falei, porra, não sei. E isso é uma das coisas que te perguntam na entrevista, né? A disponibilidade que você tem para se dedicar àquilo. Na boa, eu menti, porque senão eu ia ser cortado. Entendeu? Eu falei, não, eu tenho toda a disponibilidade, jeito, né? E assim, você trabalha numa escola só, né? Eu falei, trabalho numa escola só, mas mentira. Porque senão eu ia lançar, né? E assim, todo mundo mente, Caio. Eu sei que você também está querendo... Eu perdi uma oportunidade esse ano de dar aula lá no IBMR da Barra. Pedagogia, abri um curso novo. Mas por que você não foi dar aula? Porque eu sou 40 horas. Tá. É foda, né? Mas você ia dar aula ou isso? Oi? Eu ia dar aula, lá só precisa ser especialista, não precisa ter mestrado. Eu não sabia. Pois é. Mas aí não consegue encaixar de jeito nenhum. Eu não sei como é que é a carga horária do 40 horas P2. Se é muito diferente da nossa. Eu pego às 8 às 4, de 8 às 4. E a Ana Maré começa meia hora mais tarde, né? A rede começa às 7h30. A Ana Maré começa às 8. Aí vai até às 4, até às 3 com o aluno, dou a saída até umas 3h20, 3h30. Tem essa meia horinha de planejamento, às vezes a gente sai um pouquinho mais cedo. Até se deslocar para algum grupo de pesquisa, ou no caso lá no BMR tinha que ter um horário de manhã, né? Tinha que ser de manhã, né? Aí não dá. Mas fala um pouco do seu mestrado, aí você conseguiu. E aí eu entrei, vem cá, que horas vai ser isso? Eu falei, gente, eu não sei. Mas eu acho que tem certas coisas que a gente tem que comprar, porque senão não dá pra gente fazer. Tem. E até ajudou a pandemia, né? Você ficar com mais tempo para estudar. Acho que a pandemia foi maravilhoso, porque senão eu não ia conseguir, cara. Eu tô com a minha dissertação pronta. Quem tá fazendo mestrado e doutorado teve mais tempo, né? Apesar de que também é um pouco difícil se concentrar para ler, certeza. mas e o processo, a correria é menos louca, né? Pois é, e o processo, na verdade, expandiu. Eu tinha até agosto para defender, agora virou dezembro. Mas eu devo defender em agosto, porque já está mais ou menos pronto e tal. Só falta uma revisão. E aí, cara, mas foi interessante. Primeiro que, assim, é difícil, não é fácil. Primeiro que eu estou fazendo na UF, então eu tinha que viajar até Niterói, é praticamente uma viagem. Entendeu? Você vai de barca ou de ônibus? Cara, eu gostava muito da barca, né? Porque eu fazia as disciplinas, né? Porque você já vai relaxando assim naquela barca, né? E aí, assim, se eu fosse de ônibus, eu não chegava, porque tem trânsito da ponte. Então, assim, tinha que ser de barca mesmo. E cara, mas assim, a minha sorte é que o meu programa foi um programa pensado para aluno trabalhador e tal. Então, assim, disciplina obrigatória eram todas de noite. Todas começavam por volta das 6h30 da tarde. Então eu conseguia chegar. Mas isso é raro nos programas, né? A maioria dos programas faz de manhã. E eu já estava há muito tempo batalhando essa coisa do mestrado. Aí quando eu entrei nesse programa, eu falei, cara, eu entrei no programa certo. É agora. Porque a maioria dos programas não pensa assim. A maioria dos programas você dá uma disciplina no meio da tarde. Ou então, 9 horas da manhã. Para quem mora com a família, acabou de sair da escola, exatamente, acabou de sair da faculdade, não tem trabalho, aí fica
uma coisa muito É, elitizada sempre, né? Porque e só. essa coisa do processo do mestrado também é muito complicado, porque é meio tentativa e erro. Quando você entra, você não, às vezes não sabe por que, que você entrou, e quando você não entra, você também não sabe por que, que você não entrou. Eu já fiz, eu já fui a várias entrevistas do mestrado, porque assim, primeiro é currículo, prova escrita, e depois aí uma entrevista. Aí você vai até o final da entrevista, você dança na entrevista, e você não sabe por que, que você dançou naquela entrevista. É muito louco, eu não sei se você já É, um participou. mundinho bem fechado, pouco transparente, que Com se fala muito certeza. e pouco se pratica o que se prega, né? Ou Exatamente. só Então, se assim, prega uma coisa para educação básica e a autocrítica zero. até eu entender aquilo ali, na verdade, levou um tempo. E eu vou te falar, os programas de educação os programas de educação, de modo geral, são programas que são os mais elitistas. Os mais elitistas. Não quer aluno trabalhador, aluno que dê aula. Por isso que a universidade está tão distante hoje em dia da sala de aula. Né? Niterói é pertinho, quero ver ir pra Seropédica, hahaha, o Eric falou. Ah, a Erika Lá está na falando, é Rural, porque tá ela faz a fazendo. rural. Entendeu? Seropédica e Antares tabulado. É, É maneiro, eu queria fazer da Rural. Eu falei outro dia que a Unirio era a universidade mais gostosinha do Brasil, veio um monte de gente eu vi, doída. eu adorei. Eu sempre quis estudar na Unirio, mas a Unirio nunca me quis. Eu já tentei para o programa lá de educação com a Adriana Hoffman, mas não rolou para mim. Você teve aula com a Adriana Hoffman? Sim, tive. Ela, inclusive, gosta das entrevistas, ela assiste, ela vai te assistir, eu acho. Ela é Ela faz cinema e maravilhosa. educação, imagem e educação, dessa área, né? Eu não sei se ela É um lembra de grupo mim. de pesquisa bem concorrido, né? Todo Pois, mundo quer ser do grupo de pesquisa de cinema. pois é, que é minha área. Ainda tem isso. Acho que a grande dificuldade no mestrado, assim, você quer. Saiu da faculdade, eu saí da faculdade e quero fazer um mestrado. Cara, eu acho que o mais difícil é você descobrir o que, que você quer estudar. Porque você vê tanta coisa na faculdade, e aí eu levei um tempo descobrindo, cara, o que, que eu quero estudar? Em que eu quero me especializar? Não foi uma coisa fácil para mim, não, tranquila para mim, não. Pra mim também não. Eu detesto a coisa de se especializar. Eu gosto de ficar um pouquinho de cada coisa, sem foco. Acho que é por isso que eu fiz pedagogia, não precisa ter muito foco. Mas você é alfabetizador, né, cara? Eu acho que a tua Agora eu onda lá é virei, mas isso. por acaso eu passei no concurso, porque também é uma área que poucos homens trabalham, as escolas particulares não contratam muitos homens, né? Pois É é, mais mulher, se for ver. eu ia até te perguntar como é que é isso, essa questão do homem na educação infantil, né? Se você já sofreu algum É, preconceito e educação infantil não, fundamental, né? Mas fundamental. sempre Mas, tem. mas tem também As homem. famílias sempre estranham, né? Vem um tio homem, né? Mas tem também homem na educação infantil também, né? Você poderia estar pegando a educação infantil ou não. Tem, mas é muito mais na escola pública, porque fez o concurso, tem que entrar, não tem isso, né? Nas particulares até tem essas da Zona Sul, construtivista chama um ou outro, assim, fica um homem. Até porque todo mundo quer ter um homem na equipe para ser aquele que vai, tipo, dar uma limpada no ar-condicionado, né? Vai bater um prego ali para Trocar, pendurar um negócio na parede. Então é trocar bom ter uma um homem lâmpada, né? para fazer, carregar a água para a copa da escola. Tu já teve experiência na escola particular? Aonde? Tu já teve experiência Educação em escola infantil? particular? Escola particular como professor regente, não, só como Não, mediador, estagiário. né? E, fui mediador em várias escolas, escola em Ipanema, escola em Botafogo. E educação infantil eu trabalhei na Paulo Niemeyer, aquela lá da prefeitura, eu era terceirizado, da Amazon. Entendi. Mas Só tu já foi da Jesus. Amazônia? Já, Já fui terceirizado da Amazon, eu sei que quer ser terceirizado. foda, cara. Né? Poderia ficar sem Não, pagamento. não Mas recomendo. tu acha que é muito diferente essa realidade da escola particular e da escola Eu pública? acho, eu sempre falo isso. Tem gente que não gosta dessas comparações, até professor e tal, universitário, não gosta. Eu estudei a minha vida praticamente inteira em escola particular, com exceção de no CA, que eu vim de outro estado, estudei numa escola municipal lá na ilha, do governador. E eu acho um universo muito. Lógico que tem escolas públicas, escolas particulares. A galera sempre quer vir com o Pedro II para representar a escola pública. Eu estou falando de escola municipal, que é a rede do Rio de Janeiro, bem diferente de um Pedro II, de um FATEC, né?
E escola particular também tem várias e várias. Tem escolas que não são grandes coisas, mas Não sabe por quê? Porque às vezes. porque acha que professora tem que ser mãe de aluno e homem educado a abdicado afeto. Isso é verdade. É verdade, essa que é a grande questão. Mas assim, porque eu acho o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, escola pública, eu acho que para você gastar o seu dinheiro numa escola particular, mais ou menos, cara, bota numa boa escola pública. Entendeu? Concordo plenamente, eu sou completamente a favor, porque ele estuda de graça e a mãe trabalha lá, mas ele provavelmente vai para a escola pública daqui a 2 anos. Sabe por quê? Porque eu poderia até ter ido. Isso, assim, até a experiência dos meus alunos da FATEC já me falaram isso. Professor, porque lá é concurso, né? Também é outra realidade, uma realidade que eu não gosto do concurso. Porque, mal ou bem, o concurso é uma coisa que seleciona, né? Então, assim, a gente tem eu acho que lá a gente tem uma boa porcentagem de alunos que passam no vestibular, mas também a gente faz uma seleção no início. Entendeu? E aí, sim, então é muito complicado a gente dizer, é porque a escola é ótima. Não, foi porque a gente selecionou no início. Entendeu? Mas, assim, a experiência que eu tenho de escola, dos alunos me falou, professor, antes de vir para cá, eu estudava numa escola particular, mas 1000 vezes o que eu aprendo aqui, aprendo muito mais aqui do que lá, sabe? Porque lá a gente tem um Grêmio forte, e aí os alunos têm essa experiência do Grêmio, que algumas escolas particulares não têm, sabe? Então, assim, eu recomendo para todo mundo uma experiência na escola pública. Eu também não tive experiência em escola pública quanto aluno, sabe? E eu acho que me faltou, eu acho que isso foi uma diferença na minha formação, sabe? Para mim também. Eu só fui para a pública na universidade, né? Enfim. Eu também fiz questão de fazer a universidade pública, foi muito bom ter conversado também como que é mais democrático, como o público é mais heterogêneo. A gente sai daquela bolha, né? Você imagina, sair da escola particular a vida inteira na Zona Sul para ir para uma faculdade particular da Zona Sul, você continua... Lógico, tem muita gente na faculdade particular também que corre atrás, que está precisando, não conseguiu passar no vestibular, etc. Mas a gente continua mais ou menos numa mesma bolha, né? Pois é, a Adriana está falando que ela estudou no público, no Fundamental 2 e no médio. Eu acho que eu queria ter sido aluno de escola pública na época eu acho que ia fazer uma diferença enorme também na minha formação. Eu estudei público Fundamental 2 e médio, e a Carla, meu filho fez o infantil todo na escola pública por convicção nossa, mas na fundamental, especialmente a alfabetização, tem muito receio em mantê-lo lá. Isso acontece muito. Pois é. Porque tem essa questão, você que é pai, né? Eu não sou pai. E aí, vai botar seu filho na escola pública? Não vou botar. Cara, mas é a escola que você dá aula. E aí? Como é que... Né? Eu penso em botar ele na minha escola, na minha escola, na Maré. Que você sabe que é boa. Mas quase nenhum professor faz isso. Só a professora que é de lá, que fez isso, que mora lá. Porque tem muita gente que tem medo, né, do tiroteio, tem medo da violência, não só da violência do tiroteio, das violências das relações em geral, falta de professor, aquela coisa, né, falta de estrutura. A prefeitura manda o material no meio do ano, manda a apostila no final do ano, quase não tem aula passeio, enquanto numa escola particular as crianças vão para tudo quanto é canto, tem um monte de aula maneira fora da escola, lá a gente não consegue nunca um ônibus para fazer uma aula de campo legal. Pois é, engraçado. Se eu te contar, eu já tive que devolver... Minha vizinha começou aqui o Sound System. Eu já tive... Mas já está no final, 54 minutos. Eu já tive que devolver 2 ônibus para o CCBB, tá? Devolver, porque a minha diretora disse que os alunos não iam. Eu tive que devolver 2 ônibus. Cara, eu chorei de ódio. Entendeu? Ainda tem isso, tem uma coisa meio de castigar as crianças, né? Tipo assim, já é pobre, então, sei lá, trata como qualquer coisa. Eu vejo às vezes isso. Cara, pois é, e aí é muito difícil. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso também. Assédio moral na educação pública, né? É uma coisa que é extremamente... Tem essa relação comum, de professor, aluno e de direção, família, tem muito assédio. Então, assim, são várias coisas que a gente teria que fazer várias lives aqui, né? Para falar do assunto. Várias. Mas, assim... Cada assunto dá uma live. Mas, assim, é isso. E eu acho, assim, a minha grande militância hoje na educação, para a gente ir fechando, como diz a minha terapeuta, para a gente ir fechando, é o seguinte, eu acho que... Porque quando chega no Fundamental 2, a NGB cai de sola. Então, é aqueles nomes todos, né? Predicativo do sujeito, e aí, entendeu? Em geral, os professores de língua portuguesa
caem de solo nos alunos cobrando aqueles nomes. E assim, eu sigo muita prática do letramento, sabe? Né? Vamos trabalhar com gênero textual, com charge, com quadrinho, né? com vídeo, né? E eu tento seguir muito isso. E às vezes eu sou muito mal interpretado, sabe? Nas escolas que eu passei, por conta disso. O professor... Por isso também que eu fui fazer esse mestrado. Na verdade, a minha dissertação é sobre a relação da escola com o cinema. E aí me irrita muito essa coisa de o professor não dá aula, só passa filme. Porque a gente... tem muita coisa, né? Você pegou a televisão 2 vezes essa semana. Cara, e você fica muito... Tá usando muito o vídeo. Exatamente. Fica 7 horas com as crianças só atacando o conteúdo tradicional. Pois é, e isso me irrita muito. Sabe o que me irrita também? O professor falta, põe um filme, entendeu? Então o filme para tapar aquele buraco, entendeu? Né? E assim, verdade. E eu tive uma colega professora que ela selecionava filmes maravilhosos para os alunos dela. Os alunos dela viam filmes maravilhosos. E ela não tinha medo de passar assim, esse filme é difícil. Não, ela passava mesmo, meu aluno vai entender. Mas aí chegava no final, o que acontecia? Ela dava um questionário para os alunos dela preencherem com 10 perguntas sobre o filme. Quem era a mãe do fulano? Sabe? E aí ela acabava com aquele filme, com a potência daquele filme. Os alunos, ela fazia uma fichinha e os alunos tinham que responder pelo menos umas 10 perguntas sobre aquele filme. Eles tinham ódio de responder aquelas fichas, entendeu? E aí... É chato mesmo, igual de livro, né? Pois é, e aí, tinha um monte de comentário aqui que eu não vi. Será que é isso? Conteúdo mesmo que muda a ênfase. Na Roma, em 8 anos, nenhum filho de professor estudou lá, outros 12 anos. Eu adorava Camilo Castelo Branco há séculos atrás. Eu estudei fundamental e médio na escola pública, fiz faculdade na particular, através do Enem, mas quando visito as unidades... Perdi aqui, calma aí. Públicas, eu fico desejando ter vivenciado essa experiência. Pois é, e assim, a galera tá participando. Temos 3 minutos para encerrar. Não é isso, a galera participou, né? Que bacana, bem legal. Participa, é legal essa interatividade, por isso que é legal por live. Muita gente fala, essa pira de live, não sei o quê, mas essa interatividade é muito legal e depois fica salvo para quem quiser ver depois, quem não pode ver. Eu adorei. Muito bacana essa experiência. Valeu aí pelo. Então, valeu. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Imagina. Se quiser assistir as outras aí, meu canal tá aberto, eu também posto no Facebook. Futuramente eu vou botar no YouTube, mas minha internet é muito ruim para ficar subindo Professor vídeo, Caio. por enquanto. Como é que o seu Mariano te chamava? Doutor Caio, né? Era doutor, né? Oi, doutor. Doutor Caio. Inclusive, quando eu trabalhava lá no Infante Dom Henrique, ele sempre estava na esquina ali no Big B, ajeitando as coisas dele para vender. Né? Nunca mais soube de nada. Mas é isso, cara. Adorei o papo. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre educação. Com certeza, ainda mais agora que cada um tá fazendo de um jeito, tá meio, né, assim, ninguém sabe muito o que tá acontecendo. Pois é, e por exemplo, na Fitec a gente tinha uma reunião de equipe toda semana, né? E agora a gente resolveu colocar de 15 em 15 dias. Porque os próprios gestores falando com a gente, o volume de coisas que vocês estão colocando para criança, para os jovens, tá muito grande, entendeu? E a gente perde a mão. E aí, Guia, tá jogando o quê? Você gosta da escola, Guia? Eu tô jogando agora Mickey. Qual é o nome da sua escola? Hein? Escola da Travessa. Escola da Travessa. Eu vi você postando outro dia lá. É uma escola construtivista, não é isso? Né? Uhum. Você gosta? Qual é o nome da sua tia? Não é tia, não fala tia que vão te matar lá. Ai, é verdade, é professora. Ainda tem isso. Aliás, ele tinha Cláudia. Cláudia. Olha só, o Paulo Freire tinha esse livro, professora Cíntia não, né? Mas eu dou aula para sexto ano. Na verdade, é a filha dele, né? É a filha dele, a Madalena Freire. É a filha dele. Eu tenho o livro dela aqui. Mas o que acontece? Mas eu dou aula para o sexto ano e meus alunos ficam chamando de tio. Você chama a sua professora de tia? Não, também todo mundo chama de tio. Não, me chama de tio, mas lá na escola dele não chamam, também não chamam. Mas, entendi. Mas eu acho tão complicado cortar isso, né? Pai. É um bom debate, É um bom debate, né? Live. Você chama a sua professora como, o Guia? Que? Como é que você chama a sua professora? O que foi isso? Um espirro? Não.
É, Fala Cláudia, não direito. dela, Como é que você chama ela chama de sua Cláudia. professora? Cláudio. É, Charada Vovó, nome da minha mãe. Ah, olha aí. Ele mudou de turma. Ah, que Ele foi pra de bacana. tarde, agora ele tá de tarde.